Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do VideTalks. O meu convidado de hoje lidera a transformação de uma das maiores marcas do país. Quando a gente pensa em operadora de telefonia, a imagem é de alguém que vende chip e internet. Mas o jogo mudou radicalmente. Hoje as grandes companhias não querem apenas contratar serviços de terceiros, elas querem ser sócias da inovação. E aí que entra uma sigla poderosa, CVC, Corporate Venture Capital. Rodrigo Gruner é VP de Inovação e Novos Negócios da Vivo. Ele é o executivo responsável por orquestrar o ecossistema de novos negócios, incluindo as iniciativas de inovação aberta como a Vivo Ventures e a Wayra, transformando a companhia em um verdadeiro hub digital. Ele tem a missão desafiadora de fazer uma gigante se mover com a agilidade de uma startup e investindo nos empreendedores que estão desenhando o futuro. Rodrigo, super obrigado, cara. Muito bacana ter você aqui. Obrigado pelo convite. Muito legal, cara. Começa explicando pra gente o que é CVC, Corporate Venture Capital. Vamos lá. É um termo, para quem está no meio, bastante conhecido. A indústria de Venture Capital hoje, acho que todo mundo já ouviu falar, ou conhece, ou pelo menos sabe o que é. O Corporate Venture Capital nada mais é do que uma iniciativa dentro de uma corporação que busca e tem objetivos muito semelhantes ao de um Venture Capital. Então, o Venture Capital busca investir em ativos, vamos chamar não tradicionais, né, startups basicamente, que vão acelerar e que tem um ganho potencial alto, mas também tem um risco muito maior. E um Corporate Venture Capital atua dentro desse mercado. Então, basicamente, o que a gente tem como alavanca a partir de um CVC é a possibilidade de investir em startups. A grande diferença de um fundo de VC tradicional para um CVC como o nosso é que, naturalmente, a gente tem também um olhar de sinergia dessas startups com a nossa empresa. E essa é a principal razão que grandes companhias como a Vivo tomam a decisão de ter um corporate venture? Depende muito, eu posso falar pela gente, tá legal? Mas certamente se você falar com 10 corporações que têm iniciativa, você vai ter respostas talvez que vão variar, desde aquelas que apostam nisso muito pelo retorno financeiro, porque acreditam que no longo prazo aquilo ali pode valer a pena. Todas vão ter sempre um olhar de conexão com a corporação. Mas tem algumas que olham mais para o retorno financeiro e vão medir isso como métrica de sucesso. E tem outras, como é o nosso caso, que a gente, lógico, não faz nenhum investimento para perder dinheiro, não, longe disso. A gente quer ter e a gente tem metas de retorno financeiro, mas a gente tem um peso muito forte em conectar essas empresas do portfólio com o nosso negócio. E aí pode ser, principalmente no nosso ecossistema de negócios digitais, que você falou na introdução. Então, a Vivo, desde já há alguns 6, 7 anos, a gente começou a desenvolver uma estratégia para crescer através de outras linhas de negócio que não o nosso core. Então, a gente sempre fala que nós vamos continuar sendo uma empresa de conectividade e continuar investindo muito nisso. Você imagina o tamanho do investimento, a gente divulga resultado, é fácil ver o quanto que a gente tem que investir para manter a rede móvel, rede fixa, ampliar essa rede no Brasil. Mas a gente também sabe que existe uma oportunidade muito grande de crescer em outros negócios e negócios que tenham complementaridade com a nossa base. A gente tem uma base de clientes, 60 milhões de clientes hoje, que podem também comprar, consumir outros produtos e serviços da Vivo que estejam em outras áreas. Daí entra fintech, que é uma das verticais que a gente atua, entra saúde, casa inteligente, ou seja, são várias iniciativas que a gente vem abrindo em relação a isso. E o CVC está conectado com essa estratégia. Eu sou leigo nesse assunto, mas os negócios têm que estar necessariamente ligados ao core business da companhia? Eles têm que estar ligados a algum negócio. Algum negócio. Da companhia. Que investimentos vocês fizeram nos últimos anos, por exemplo? Alguns exemplos, nós investimos recentemente na Asas, que é uma fintech focada em SMB, pequenas e médias empresas. O ângulo, por exemplo, no caso deles, é que existe uma oportunidade, a Vivo deve ter uma das maiores bases hoje de clientes, justamente nesse perfil de empresas. Perfeito. E é muito comum, e foi um dos, talvez parte do, a Asas é talvez uma das empresas do portfólio que a gente acompanha, que tem bastante sucesso, tem bastante crescimento, porque eles conseguiram encontrar
e resolver uma dor muito latente de uma parte das empresas no Brasil, que tem a ver com todo o ciclo de recebimento, transações financeiras. Eles estão ampliando cada vez mais isso. Isso é altamente complementar à nossa oferta de conectividade e outros serviços que a gente já oferece para essas empresas. Então, quando a gente olha para B2B, por exemplo, a Vivo também no B2B, eu dei alguns exemplos de negócios que são mais B2C, mas se você olha no B2B, a Vivo é uma empresa que hoje já vende, além da conectividade, cloud, segurança, IoT. Então, a gente está em também diversas verticais para atender uma solução completa para uma empresa, desde uma pequena empresa até uma grande empresa. E nessa camada, vamos dizer, de negócio, a Asas, por exemplo, complementa com soluções de serviços financeiros. Eles estão evoluindo, inclusive, para outras soluções agora. Então, eles se mantêm independentes? Sempre, o CVC, esse é um ponto importante, sempre, assim como no mundo de Venture Capital, o CVC, ele nunca vai ter controle e nem é o objetivo que tem. Então, por exemplo, a gente tem inclusive dentro do nosso, sem entrar muito no técnico, mas dentro do regulamento, por exemplo, do nosso fundo, hoje a gente tem inclusive limite de quanto que a gente pode ter de participação numa empresa, porque o nosso objetivo, através de um CVC, se a gente quisesse ter controle, a gente fazia M&A, iria por outro caminho. É onde eu vou entrar daqui a pouco. O objetivo ali realmente é aproximar dessas empresas e ter ganhos de duas formas. Uma, a gente acelera e ajuda esse negócio a acelerar. No fundo, vamos lá, por que o dinheiro é dinheiro? A gente brinca que dinheiro é tudo igual. Então, por que a empresa vai querer o nosso dinheiro e não o dinheiro, eventualmente, de um fundo que trabalha simplesmente fazendo o investimento e depois vai acompanhar? Tendo a saída. Porque a gente consegue trazer também alguns benefícios, não sei se benefício é a melhor palavra, mas alguns ativos, talvez, que um fundo de VC não vai trazer. Então, a gente tem base de clientes, a gente tem canal, a gente tem capilaridade de canal físico no Brasil inteiro. Então, dependendo do negócio, e é a forma como a gente tenta sempre levar, tem que ser uma relação ganha-ganha. Então, num lado, você está olhando o que a Vivo pode escalar de negócios internamente para oferecer para os seus clientes. Então, a gente tem algum tipo de participação em resultado, aumentando nossa receita, melhorando o churn, reduzindo o churn da base. Por outro lado, a startup também vai ter essa conexão e a gente ajuda a acelerar. Então, é sempre sobre esses investimentos minoritários, mas que ajudam a fazer essa conexão. E no fim, o que a gente acaba aprendendo, a gente vai chegar a 13 empresas. 13 empresas? Só no Vivo Ventures. Então, isso é um ponto... Aliás, qual a diferença entre Vivo Ventures e o Wayra? Excelente. A gente tem dois fundos hoje de investimento, o Wayra e Vivo Ventures. A Wayra talvez tenha sido, não vou dizer um dos primeiros, mas com certeza um dos mais antigas iniciativas aqui no Brasil, que inicialmente era, na realidade, uma aceleradora, então ela não era nem um fundo de investimento, uma iniciativa que a Telefônica, a Vivo faz parte do grupo Telefônica da Espanha, então a Wayra era uma iniciativa global da Telefônica de justamente aproximar com os startups e fomentar o ecossistema de inovação em cada uma das regiões. Então a Wayra começou fazendo aceleração de startups, ou seja, ela literalmente colocava algumas startups para dentro da sua sede e ajudava aqueles muito early stage, aqueles negócios assim. Com o tempo, evoluiu para, de fato, começar a investir. Em algum momento, e os investimentos eram pequenos, então a tese da Wayra, resumidamente, é investir em early stage, ou seja, investir em empresas que estão numa fase de captação pré-seed ou seed. E a gente começou a aprender com o tempo, e isso é bastante comum em CVCs, de empresas grandes. É difícil uma startup muito inicial conseguir conectar numa empresa muito grande. Assim, a gente teve alguns casos de sucesso, então, por exemplo, a Gup, que hoje é bastante conhecida como plataforma de RH, ela foi investida da Wayra, e ela é sempre um caso de sucesso que a gente conta lá na Vivo, porque até hoje a gente é cliente da Gup, a gente usa o serviço. Então, de fato existe essa possibilidade de conexão, mas neste estágio é muito difícil. A gente teve alguns casos de sucesso, mas a gente teve tantos outros que a gente tentou conectar e não dá. A escala de uma empresa do tamanho da Vivo é muito grande, assim como outras empresas. Então, quando você está começando o seu negócio, hoje em dia a gente está falando muito de dados, processamento, AI, etc. Dependendo do nível de maturidade que está a empresa, você não está indo lá para processar
10 mil clientes, 5 mil clientes. Você Exato. entra e já tem uma área de tecnologia gigantesca dizendo assim, cara, olha aqui, eu tenho Você precisa fazer isso milhões aqui. de transações e eu preciso que funcione. Então, É quase como colocar um triângulo num, é isso. num círculo, né? Então, isso foi um baita aprendizado que a gente teve e daí surgiu o Vivo Ventures, que agora vai entrar no 3º ano. O Vivo Ventures foi a forma que a gente encontrou de não perder o olhar da Wayra para as empresas que estão mais no início da jornada e a gente começar a investir já em empresas um pouco mais adiante. Então, quando a gente criou o fundo, ele foi inicialmente um fundo de 320 milhões de reais, dentro daquela tese que eu comentei, mas com cheques já maiores. Então a gente começou a entrar em empresas mais maduras, série A, uma ou outra série B, que são empresas que já estão num patamar um pouco mais avançado de crescimento, e isso permitiu que a gente fizesse conexões com a Vivo. Então, acho que de todas as empresas do portfólio que a gente tem hoje, não todas, mas a gente deve estar com 70%, 80%, ou com uma POC em andamento, ou já com um contrato com a Vivo. Muito bacana. Então, por exemplo, a gente tem uma plataforma de saúde chamada Vale Saúde Sempre, a Conexa, que é uma das investidas, é hoje nosso provedor de telemedicina, soluções de telemedicina para essa empresa que a gente tem, mas ela também já é parceira da Vivo, daí a Vivo como corporação virou um cliente também dessa empresa. Então a gente tem evoluído muito nessa linha, mas sempre, e aí por isso o papel dos dois. Então a Wayra olha mais no início da jornada, o Vivo Ventures olha um pouco mais, empresas um pouco mais maduras. Falando um pouco mais sobre essa história da governança do modelo do CVC ainda, né? Antes de entrar em outros assuntos, mas vocês também trazem, ficou claro, os ativos que vocês Vivo têm para disponibilizar para essas companhias. Mas vocês também participam da governança da companhia, vocês também, porque, enfim, no final do dia vocês também têm, enfim, uma altíssima capacidade de ajudá-los, que é um baita de um ativo também para quem é uma startup. Vocês participam também da governança da companhia? Formalmente depende muito do acordo de cada investimento. Aí é um tema que vou dizer, quase padrão de mercado, depende da participação que você tem, você vai ter direito a um assento no conselho ou não. Então, em alguns casos, sim, a gente participa um pouco mais ativamente, em outros não. Mas, em geral, a gente tem uma proximidade muito grande com as empresas. Tá? Então, não posso dizer que a gente ajuda na governança, porque eu acho que... Seria demais? Seria demais a gente conseguir contribuir, porque de verdade, quando você olha o nível das empresas que a gente começa a investir nessa etapa, a gente está falando de empreendedores já maduros. Perfeito. A maioria deles já está na segunda, terceira empresa, então ali a necessidade deles já não é tanto... É mais por demanda, por assim dizer. É mais como é que ele escala o negócio. Então, com certeza, no momento que a gente está entrando com o Vivo Ventures, ele já tem o Product Market Fit validado, ele já tem uma empresa rodando, normalmente ele já está, inclusive, numa velocidade de crescimento bastante razoável. Então, o que a gente sim ajuda é como que esse negócio dele pode tomar uma escala maior, ou seja, através da Vivo, ou eventualmente criando modelos conjuntos, que isso aí vai poder ser usado depois em outro lugar. Então, acho que esse é a principal forma. Mas, não vou dizer 100%, mas eu diria quase todos a gente está bastante próximo. A gente está muito próximo mesmo. E aí, quando eu falo próximo, só para você entender, a gente tem uma equipe hoje, assim, eu sou uma das pessoas ali, mas tem um time hoje que toca... os dois fundos, tanto o Vivo Ventures como o Wayra, então a gente tem... O dia a dia deles. E quando eu falo, mesmo modelo que outros fundos têm de acompanhamento de resultado, acompanhamento com as empresas, conexão, isso é muito importante. As coisas não acontecem naturalmente numa empresa muito grande, daí não é porque a Vivo, qualquer empresa muito grande, não é natural para a pessoa que está tocando a sua atividade core parar no meio do dia para bater papo com um empreendedor que está vindo trazer uma startup que você não conhece, que tem uma solução nova, etc. Então, parte do trabalho que a gente tem no time hoje de inovação aberta, que inclui o Vivo Ventures e a Wayra, é fazer essa conexão com a Vivo, abrir porta, garantir que as coisas estão avançando. De verdade. Às vezes fazendo a tradução de alguns temas, e talvez de tudo que a gente fez nos últimos anos, esse é um dos que eu tenho mais orgulho, assim, porque se eu olho o que era a empresa como um todo,
e a forma como a empresa falava com startups há 7, 8 anos mudou radicalmente. A gente, além dessa iniciativa que a gente está falando bastante aqui, que são os fundos, a gente também fez muito trabalho ao longo desses últimos anos, que a gente brincava lá, que era a formação do tema de inovação aberta, dos executivos no tema inovação aberta. Então, a gente investiu bastante. Muito legal, tem um programa, perspectiva. Foi um trabalho. A gente teve 5 ou 6 ciclos, a gente está fazendo mais um esse ano, de realmente formação de executivos. A gente convidava diretores, gerentes sêniores, gerentes da empresa, em turmas de 25, 30, que durante 6 meses aprendiam o que era um mercado de inovação aberto, o que era uma startup, como é que pensa um empreendedor, discutindo potenciais casos de uso dentro da empresa. Então, levando para coisas talvez triviais, assim, pra gente que está no dia a dia aqui. Cara, vai conhecer os ecossistemas de inovação que a gente tem, o Cubo, da InovaBrá, vamos ver como é que esse negócio funciona, bater papo com o empreendedor, ouvir da perspectiva deles, como é que é a relação deles com as corporações, quando eles tentam vender o produto ou o serviço deles. Então, isso foi abrindo a cabeça de muita gente. Aí você vai meio que contaminando a empresa. Claro que a gente tem uma abertura e uma liderança muito forte do nosso CEO. O nosso CEO é um sponsor importantíssimo desse processo todo. Óbvio que sem ter uma liderança que a gente possa também usar para fomentar, facilita muito ter isso. Mas o fato é que todo esse processo que a gente fez ajudou a fazer com que as pessoas hoje, a gente já conseguiu inverter um pouco. O time hoje procurando vocês recebe muita demanda de gente com dores, problemas, dificuldades. Cara, eu quero me ajuda a fazer scouting aí do mercado, porque eu preciso achar alguém que me ajude a resolver um problema tal. Então a gente conseguiu virar essa chave. Isso foi muito, muito legal mesmo. Isso já deu resultado. Muito legal o seu depoimento. Estou doido para fazer uma pergunta, mas antes disso, eu só concluir o aprendizado que eu tive aqui contigo. Eu sou absolutamente, enfim, um aprendiz nessa história. Mas você está me dizendo que, e eu aprendi, que o CVC, de fato, ele é muito maior do que o Venture Capital por si só. Tem muitas pontas para você amarrar, né? O VC chega lá, faz o investimento daquele cara, male, continua a tua jornada aí, eu fico aqui te acompanhando de longe. Vocês não. Vocês estão conectando esse ecossistema com o ecossistema de vocês, desenvolvendo a mentalidade da companhia para que a companhia puxe também esse ecossistema para dentro da organização. É um negócio muito bacana, muito mais abrangente. Ele é um olhar, você está completamente correto, ele vai muito além do investimento. Por isso que eu comentei no início que o investimento ele é parte da nossa meta. Então, obviamente, a gente quer ter retorno, quer investir. Normal no mercado de venture capital, nós vamos errar em alguns casos e vamos acertar em outros. Então, mas isso é parte do objetivo. Mas uma parte muito grande dele é como é que a gente conecta isso na organização. E aí vai além do uso, vamos dizer, imediato ali da sinergia. A gente pode fechar negócio com 13 empresas que a gente tem no portfólio. Honestamente, não são essas 13 empresas que vão mudar radicalmente a corporação. Sem dúvida. Só que o fato da gente provocar isso dentro da organização já está fazendo com que as pessoas busquem outras alternativas. Então, eu te falei do nosso portfólio hoje, a Wayra deve estar com um pouco mais de 20 empresas e o Venture vai chegar em 13. Só que a gente faz um mapeamento recorrente, a gente já passou de 120 startups conectadas na Vivo de algum jeito, sejam do portfólio ou não. Então você vê que o negócio vai crescendo, ele já vai além simplesmente do investimento, porque o resto da empresa também aprendeu que é importante que a gente busque inovação através do mercado, através da parceria, que a gente traga isso para dentro da empresa. Mas para ser justo, vou interromper, para ser justo, a gente faz esse trabalho, obviamente, com foco nosso, mas tem muito fundo no mercado, muito competente, muito próximo dos empreendedores, e que também conecta com as empresas. Mas com propósito distinto. Com o seu propósito, e a gente também fica muito próximo dos fundos. Então, a gente está relacionado e tem um relacionamento forte com, obviamente, as empresas, mas a gente também fica muito próximo dos fundos, e isso acaba servindo para a gente para trazer novas oportunidades. De vocês, de trazer oportunidades. Às vezes a gente nem investe na empresa, mas conecta a empresa com a Vivo, conecta a startup com a Vivo, e isso vai gerar resultado também para eles. Então essa é uma outra frente que a gente trabalha também. E aí me surge uma pergunta, uma curiosidade, que é a seguinte: como é que você vai tomar a decisão de ou fazer dentro de casa, ou comprar uma companhia,
ou investi-lo através do fundo de CVC? Como é que vocês tomam essa decisão lá dentro? O que vai para que lado? Como isso acontece? Não tem... Eu vou dizer, se eu te dissesse que tem uma fórmula, é mentira, não tem fórmula. Tem algumas diretrizes que a gente tenta buscar. Primeiro que o fundo tem uma governança independente. Então, existe um comitê de investimentos que avalia as empresas que podem ou não, né, que aparecem lá como oportunidade para investimento no fundo. Então, quando a empresa surge ou no nosso pipeline de avaliação para investimento no fundo, naquele momento a gente, obviamente, já faz uma avaliação. Né? Normalmente, o empreendedor que está abrindo rodada ou que está no VC Track, que tem esse interesse de seguir, normalmente não é o empreendedor que você vai conversar para eventualmente fazer uma aquisição. Depende de momento de mercado, depende de uma série de fatores, mas normalmente não é. Então, quando a gente está tratando dos temas ali, a gente já fez um filtro para entender se há um produto, uma solução ou um negócio que não faz sentido a gente desenvolver internamente. Então a gente separa um pouco a conversa. A gente não mistura, por exemplo, quero desenvolver um negócio na área X. Estou em dúvida entre... Cara, por definição, se há um negócio nosso que a gente quer desenvolver e que ele é core, quando eu falo core não necessariamente de conectividade, mas que ele é tão próximo da nossa operação, ele tem sinergias tão próximas do que a gente faz, a gente vai evitar olhar porque a gente não quer entrar necessariamente como investidor minoritário via CVC para depois adquirir. É um caminho que não é bom nem para o empreendedor e nem para a gente. Então a gente já separa antes e toma essa decisão. Então, por exemplo, para a gente B2B, que é crítico, a gente tem uma plataforma de soluções para o nosso cliente e que é importante que a gente faça a entrega nós como Vivo, que tem um ponto de contato único, aí sim a empresa tomou a decisão de comprar uma empresa de cloud, uma empresa de networking, uma empresa... Então a gente tem um ecossistema que basicamente são soluções para empresas e isso está dentro do negócio. Agora, por exemplo, se a gente tem uma das nossas investidas é a AgroLand, que é uma empresa que faz crédito focado em agro. Talvez não tenha sentido para a gente desenvolver um negócio tão específico. Então a gente tem a AgroLand como parceiro, que inclusive nos abriu possibilidade de fazer outros tipos de negócios de financiamento, porque o agro para a gente é importante, mas não necessariamente a gente faria uma empresa dessas. Tá? Você acredita que o CVC também é uma forma de você vender um pouco a cultura do erro, a cultura do risco dentro da companhia, sem necessariamente estar comprometendo, uma máquina gigantesca por detrás? Eu tenho uma percepção, assim, de novo, na visão de leigo, de que a história do CVC também vem para ajudar as organizações a serem mais ágeis e não se perderem tanto, porque inovação pressupõe erro. Totalmente. Pressupõe você dar 10 tiros para errar rápido, agir rápido. Né? Agir então, rápido, errar e agir rápido. Como é que você vê isso tudo? Ele sim faz parte dessa mudança cultural que eu comentei, que é uma mudança que começou até antes da gente estruturar os fundos desse jeito. Mas tem toda a razão. O CVC ele ajuda de duas formas. Uma, a gente traz para dentro da corporação um tipo de discussão que talvez não era trivial, ou não era comum lá na empresa. Então nós estamos falando de o mercado de VC de Venture Capital, por definição, ele assume que você vai ter que acertar alguns e errar muitos. Exato. Então o tipo de mentalidade, sim, é influenciado por esse tipo de discussão. Ele não muda a forma como algumas decisões precisam ser tomadas numa corporação que é listada, que tem governança, que tem processo. Claro. Isso aí nunca vai mudar. Mas sem dúvida nenhuma ele ajuda. Mas ajuda não só pelo CVC em si, mas também por essa conexão que a gente estava falando. Assim, sendo talvez um pouco repetitivo aqui, cara, mas a quantidade de empreendedores, sejam investidos ou não, de empresas que a gente conectou e que hoje são nossos parceiros ou que a gente fez negócio nos últimos anos, isso por si só já gera essa provocação lá dentro. Então, mesmo pessoas que talvez não entendessem, passam a entender o conceito, né, porque tem contato com isso. E eu imagino também que o compromisso inicial
está lá no board, né? Totalmente. Ou seja, tem que ser para a coisa chegar no patamar que você hoje está operando, isso começou top-down. Seria muito difícil para uma organização, sem estar com um board comprometido, começar um processo como esse. Não só começar, mas talvez principalmente manter. Manter. Bacana. Porque não é uma iniciativa de curto prazo. Não adianta você começar, durar 2 anos e tomar a decisão de fazer. Você vai jogar dinheiro fora, porque o retorno... E aí quando eu falo retorno, não é só o retorno financeiro. O retorno financeiro também pode demorar. Os fundos têm ciclos de até 10 anos entre investimento e desinvestimento. Então, do ponto de vista financeiro, sem dúvida. Mas tudo isso que a gente está falando, de mudança de cultura, da empresa se abrir para o ecossistema de inovação, começar a aprender com essas empresas, demora. Você não vai conseguir fazer isso, honestamente, nem em 2 anos. Então, se você não tiver uma liderança e um board comprometidos com o tema e entendendo que isso é um tema de longo prazo, não vai funcionar. E aí eu volto no ponto. A gente tem, sim, não só um conselho, mas também uma liderança na empresa, e eu também parte dessa liderança, que acredita e entende que isso é uma iniciativa que a gente não está fazendo simplesmente para agradar 1 ou 2, mas que a gente entende que é algo realmente importante para o nosso futuro. Isso está nos ajudando no crescimento de longo prazo da empresa. Bom, deixa eu aproveitar a tua presença aqui, Rodrigo, caminhar um pouco já para o final da conversa. Eu queria entender de você, eu tenho abordado o tema de AI aqui, AI é o tema, né, do momento nosso, mas sobre diversas perspectivas. Né? Nessa perspectiva de inovação, você acredita que as investidas que vocês estão mirando para frente agora, né, elas necessariamente terão o componente de AI, ou a gente, ou vocês entendem que não necessariamente o AI está num estágio que vocês querem se comprometer muito com... Porque assim, eu estou falando do ponto de vista prático, né? Porque do ponto de vista da espuma, se você olhar hoje, cara, parece que tudo é AI, né? Mas tem uma realidade prática que a gente sabe ali no dia a dia que as coisas não são bem assim. Então eu queria aproveitar a tua presença, que está sentado numa super cadeira, para falar com mais propriedade sobre isso. Como é que você vê a AI hoje? E para onde vocês estão olhando para frente? A AI é o único caminho ou existem outros caminhos ainda à frente a percorrer? Bom, vou começar pelo óbvio. IA, a gente está no meio, quando eu falo meio, não necessariamente bem no meio, mas nós estamos no processo de transformação que vai ser gigantesco, causado pela IA. Então é muito difícil te dizer nesse momento, porque a nossa perspectiva é que IA sim vai estar presente ou vai ser parte de tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Então, a gente hoje talvez está discutindo muito a IA nos bits e bytes, né? Então, a IA como um acelerador relacionado a dados e informação, mas a IA ela também é um enabler de hardware em algum momento. Então, a robótica é um exemplo de como a robótica avançou nos últimos poucos anos, influenciado muito pela aceleração que a gente teve em IA. Então, não tem dúvida de que vai estar em todas as conversas, ou eventualmente vai chegar no ponto que ela já não esteja mais nas conversas, porque ela vai ser parte do tecido, né, nosso aqui, das empresas, dos negócios, da sociedade e tal. Dito isso, cara, tem um momento que você está certo, nós estamos justamente num momento de hype, que tem tudo que você fala e conversa hoje, as pessoas querem dizer que tem IA, porque naturalmente chama atenção e acaba levando. Para a tua pergunta, não necessariamente a gente precisa investir ou vai investir em empresas que já nasceram com uma proposta de modelo de negócio ou de solução de IA. A gente acabou de fazer uma ampliação do fundo e sim, a gente separou uma parte do fundo para fazer investimentos em empresas que são baseadas em IA. Então, a gente está olhando para várias verticais e aí não precisa necessariamente ser relacionado aos novos negócios. Pode estar relacionado à própria Vivo, porque aí você pode trazer sinergias. A gente está olhando para Legal Tech, para EdTech, ou seja, para empresas que vão desde soluções eventualmente que nos ajudem na nossa área jurídica legal, até a área de educação, otimização. Nós estamos discutindo agora, por exemplo,
Obviamente a área de tecnologia está demandando muito soluções, que vão desde a aceleração de QA, QD, né, de Quality Assurance, código. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. O difícil hoje, do ponto de vista de investimento, você conseguir separar o que, como você falou, é espuma do que de fato é algo diferente. O Brasil, por uma característica nossa aqui, é mais difícil que a gente vai ter plataformas aqui, os sistemas fundacionais, porque o nível de investimento é muito alto. Então, o que a gente está buscando hoje o que provavelmente o Brasil vai trazer mais são startups que trabalham na camada de aplicação. Perfeito. E aí sim, nessa a gente já tem visto um volume bastante grande. Mas justamente pelo momento que se está vivendo, a gente também está passando novamente por um momento de um mercado bastante inflacionado. Então, quando você pega e encontra uma empresa... Você fala do ponto de vista do valor da companhia. De valuation da companhia. Então, quando você encontra uma empresa que de fato tem uma solução diferenciada, que ele tem um bom, um moat, tem uma proteção na solução dele, que vai criar uma posição de mercado, você já está falando de múltiplos bastante altos. Então, está um momento bastante divertido. Que bacana, cara, bacana. Rodrigão, obrigado, cara. Foi uma aula ter você aqui. Eu aprendi um monte, de verdade. Obrigado mesmo. Valeu demais. Obrigado. Valeu. Obrigado. Um abraço. Valeu. Turma, é isso. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Eu aprendi horrores. Fica a dica de seguir o Rodrigo depois, viu? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.